Juízes, Shofetim, Juízes, livro dos Juízes de Israel, capítulo 6, verso 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, até o verso 21. Só isso. Aleluia, está na fiação. Então, o anjo do... Você já sabe, já falei 10 vezes. Toda vez que a tradução traz anjo com A maiúsculo, aqui é Jesus, como Benihim fala. Encontre Jesus nas Escrituras. Encontre Jesus no Velho Testamento. Quando você lê na Bíblia um anjo, é um anjo. Mas quando você vê anjo ou com A maiúsculo, é a teofania, é Jesus escondido em um anjo. Assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesitra. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ou a sua Bíblia diz valoroso. Lembra, a campanha da justiça fala sobre, esse ano fala sobre, repita comigo assim, incógnita, ou pessoas que estão em cima do muro, situações que nos fazem duvidar. Só para mim não fugir do foco, a mesma situação, Giovanni, bispo, é a de Gideão. Lembra Elias? Elias perguntou: até quando vocês vão cochear entre dois? Não vá para a sala não, dobre. Se for para a sala conversar, fica aqui mesmo, que eu não vou ser demorado, eu vou ministrar. Continua. Gideão está vivendo a mesma dúvida. O povo estava cocheando entre dois. Toda a igreja para me ajudar, para ser, quando você responde, eu sei que você entendeu. No caso de Elias, Israel estava cocheando entre dois. No caso de Gideão, a situação é a mesma. Quando Deus falou: o Senhor é contigo, ele respondeu: se o Senhor é conosco, um líder nunca se põe na beira da pessoa. Por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito das tuas maravilhas? Ou seja, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor nos tirou do Egito, mandou as pragas, derramou maná, o Senhor tirou água da rocha. Agora, o que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, nos dizendo: o Senhor nos fez subir do Egito, agora o Senhor desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão de quem? Porventura não te enviei eu? E disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Levante a mão para o céu e diga assim: toda vez que uma proposta de Deus para mudar minha vida me for apresentada, Satanás vai trazer à tona a sua realidade atual. Você é um pobre, você não tem estudo, você é isso. Olha o seu casamento, olha o seu ministério, olha a sua empresa, olha o seu chamado. Gideão vai lá e diz assim: ó, eis que a minha família é mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor, disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal que o Senhor que me fala. Rogo que daqui não te aparte até que eu volte e traga a minha e deponha perante a ti. Respondeu ele: esperarei até que você volte. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos, efa de farinha, carne, e pôs num caldo numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo do Senhor disse: toma a carne, os bolos asmos e põe sobre a penha é a pedra, até o altar, e derrama em cima o caldo. E assim o fez. Então estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia, tocou a carne, os bolos, os asmos, então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos. Finalizo, repete comigo, Senhor. E o anjo do desapareceu da sua Senhor. Escamas vão cair aqui agora, muito fundo, Jô. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus te trouxe aqui hoje para dar um basta nessa situação de vergonha. Olha para mim.
nem Gideão, nem seus pais, nem sua família nasceram escravos. Declare comigo na primeira e vou até a sétima. Diga assim: eles não nasceram escravos, mas os seus pais, os seus avós eram escravos. Você conhece o texto, a mesma história de Elias. Israel, capítulo 6, no verso 1, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, fizeram-se de Israel o que era mal. Por isso Deus entregou nas mãos dos midianitas por 7, mais alto, por 7, mais uma vez só por quanto tempo? Levante a mão e receba a segunda. Por quê? Preguei no começo do culto. Porque ninguém pode ser escravo mais do que... Acontece que o diabo pode ser qualquer coisa, menos burro. O diabo não ia perder tempo, pastor Kleber, pastor Marcos, de ficar ali trocando figurinha. O diabo esperava o tempo da colheita. E esse é o tempo da colheita. Vou falar mais uma vez. Esse é o tempo da colheita. E o texto vai dizer: e toda vez que Israel semeava no tempo da colheita, o inimigo vinha e roubava. Não, você não está entendendo. O diabo não está preocupado que você... O foco do diabo não é recolher suas lágrimas. O foco do diabo é trabalhar para que você não colha. Porque a gente levanta cedo, a gente vem na igreja, a gente jejua, a gente ora, mas o foco de Satanás é a realização dos seus sonhos. A Bíblia vai dizer, pastor, que toda vez que Israel semeava, os midianitas, primeiro, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente subiam contra eles. Para quê? Continua. E se acampavam e traziam e levavam, melhor, o fruto da terra de Gaza, e deixou Israel sem sustento algum, nem ovelha. Ou seja, eles já vinham com as malas, com as cabanas, com as tendas, vinham para roubar a colheita. Só que, assim como no caso de Golias, toda vez que o inimigo avança e você recua, ele vai tomando território. Uma pessoa entendeu. No caso de Elias, ou melhor, Golias, ele afrontou dizendo: tem um homem aí para vir contra mim? Ninguém se manifestava, ninguém agia. Então Elias avançava, ou melhor, Golias avançava. E assim, tem um homem, ao cabo de 40 dias, Golias já estava dentro de Israel. Não, você não entendeu. No mundo espiritual não tem cartel do meio. A nossa luta é uma guerra. E toda vez que você fala: eu vou me calar, eu vou ficar quietinho aqui chorando minhas pitangas, o inimigo só avança. Está aí ainda ou não? No meio de... E aí, para a terceira. Por causa dessa vergonha, diga assim, bem alto. Por causa dessa vergonha, Israel fez para si covas e fortificações e passou a habitar nos buracos. Um povo que nasceu para colher, entrou num quadro de depressão e começou a morar em covas, e fizeram esses para si covas nos vales e fortificações. Moravam que nem tatu. Trancados, estavam escondidos. Fizeram, pois, para si covas e fortificações por medo. Verso 7. Com medo. E talvez Satanás está criando uma situação aqui, tendo aclamado por causa dos midianitas. Ok, vá. O Senhor enviou um profeta e diz: eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito e vos tirarei da casa da servidão. Ou seja, Gideão sabia que eles já tinham sido libertos. Levante a mão ainda mais uma vez. Situações que estão parecendo um ciclo. Acaba uma prova, vem outra. Acaba uma luta, vem outra. Diga assim, pela última vez: eles não eram escravos. Não nasceram escravos. Olha para mim. Mas sem perceber, estava se tornando de novo. Em meio a tudo isso, a Bíblia diz que Gideão começou a malhar o trigo. Aonde, irmã? Há um erro aqui. Diga por quê. Porque a gente tem mania de questionar: o tempo não está bom, as coisas não estão legal, esse momento não é propício, agora não é a hora. Alguém sabe dizer o que é que se malha no lagar? Uva. É um lugar pequeno. O lugar de se malhar o trigo, aonde é? No monte.
Na montanha, você malha o trigo, pega aquela peneira, joga para cima, o vento sopra e ela vai embora, a palha sai. Mas alguém que é chamado e tem um espírito de ousadia, levante a mão. Não encontra lugar, aí não dá aqui, Deus vai abrir uma porta ali. Não entendeu ainda? Abre a mão. Deus vai cegar o inimigo. O Senhor me trouxe aqui para dizer: ele não vai ver a tua colheita. Eu vou te guardar do adversário. O inimigo está, eu vou falar. O inimigo está esperando você aparecer em cima da montanha. Olha lá o carro novo, olha lá. Ei, o Senhor diz: eu vou te levar para o vale. Eu vou te levar para o lagar. Lá ninguém vai enxergar. Enche o pulmão de ar, porque tu vai soprar aquilo que o vento fazia. Deus vai usar você para fazer. Ó o processo. Não está no monte, está no vale. Levante a mão assim: Deus está me escondendo do inimigo. Agora olha para mim. Ele pega o trigo, malha, e o texto vai dizer: para pôr a salvo dos midianitas. Detalhe, aqui ó. Então o anjo do Senhor sentou debaixo do carvalho, vem Ofra que pertencia a Joá, e Gideão estava malhando o trigo no lagar. Não era para comer, era para salvar do inimigo. Só que tem um detalhe, diga qual? Gideão tinha uma grande fazenda. Gideão era dono de terras. Mas agora só sobrou um pouquinho. Mas o pouco que tem já é o suficiente. É alguém que perdeu tudo. Levante a mão para o céu. Mas você vai dizer assim, ó: essa é a minha última reserva, é meu último ganha-pão. Mas é o suficiente para Deus usar você. O texto vai dizer que enquanto as pessoas estavam nas tocas, nas cavernas, nos buracos, morando que nem rato, prevalecendo o inimigo dos midianitas sobre Israel, não foi o diabo que fez, fizeram esses para si, por causa do inimigo, cova, que estão nos montes e cavernas. Um povo que nasceu para conquistar e está morando que nem rato, igual tatu, escondido com depressão, com medo do midianita. Agora você entendeu o texto. Em meio a todo mundo, os olhos do Senhor passam por toda a... Levante a mão para o céu na quarta e diga assim: quando a minha vida é motivo de vergonha, o Deus a quem eu sirvo é envergonhado. Em meio a tudo isso, Deus encontrou um homem malhando trigo no lagar. Porque as pessoas veem tua vida na vergonha e falam: aí, cadê teu Deus? Onde está o Deus que você serve? Para mim ser crente que nem tu, eu prefiro ser da macumba, prefiro ser endemoniado. Por isso que eu prefiro tomar minha cachaça mesmo e ser um incrédulo que servir um Deus como o teu. Gideão estava malhando o trigo aonde? Nessa hora o anjo apareceu e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Levante a mão para o céu. A palavra profética confronta, porque ele sabe que não é valente. Por que ele sabe que não é valente? Porque ele vai olhar para a condição dele. Eu sou o menor. Quantas tribos tinha Israel mesmo? Das 12, a minha menor. A minha família é a mais pobre e eu sou menor. Ou seja, Deus chamou o homem mais pobre do país e disse: eu vou usar você para libertar o meu povo. Deus não precisa da sua capacidade teológica, acadêmica, filosófica para fazer um grande milagre. Deus precisa de alguém de ousadia, de intrepidez. Gideão falou assim: se é o Senhor que está falando, eu preciso saber se não é um vulto, se é Deus mesmo. Como é que eu vou saber se é Deus? Eu vou no altar. Espera que eu já venho. E Gideão foi lá, pegou uns bolos, um caldo e um cabrito e trouxe para Deus. Eu já li o texto, você entendeu. Toda vez que eu faço algo para Deus que não me custa nada, levante a mão para o céu. Ao invés da presença de Deus vir sobre mim, ela se afasta. Você lê o texto. Quando o Gideão falou: eu vou buscar a oferta, o anjo falou: tá bom, espera, eu vou esperar você trazer. Quando ele trouxe e botou em cima ele veio trazer, não sabia nem fazer culto. Quando ele trouxe, o anjo falou: não é aqui na minha mão não, pô, põe em cima do altar. Quando o anjo recebeu, falou: foi embora. Então tem atitude que a gente toma que é boa, só que não tem força para mudar a nossa vida. O texto vai dizer, pastor, vou só mais uma vez para alguém não achar que eu estou arrumando argumento. E o anjo do Senhor, depois que ele deu, consumiu e falou: eu vou embora. Você não entendeu o que eu estou falando com você.
Eu não chamei você para uma missão fácil. Eu chamei para você para uma missão impossível. E é você que eu vou capacitar. A quinta. Mas como o meu Deus é um Deus que persevera. Vai doer só um pouquinho, pode? Todas as vezes que Deus me chamar para um ato de fé e eu falar não, ou fizer do meu jeito, vai ter um problema. Diga o quê? O quê? Ele vai pedir o que ele quer. E quando ele pede o que ele quer, muitas das vezes você tem que fazer sem querer. Posso dar o exemplo de Abraão, posso dar o exemplo de Ana. Naquela mesma noite, diz o texto, como Deus é um Deus que insiste, que persiste, o Senhor apareceu para ele e falou: agora vai mudar a situação. Porque tudo é a consciência que a pessoa tem de quem é Deus. Quando a pessoa não tem consciência do que é Deus, até porque a palavra tzedaká, que é ajudar o necessitado, na igreja, a assistência social, as pessoas na igreja traduzem como esmola. E muitas pessoas já botaram devido por serem católicos, quando vem à igreja, ele já sei, tem R$2 aqui com a promessa de Padre Cícero. Eu tenho aqui uma nota velha suja, cheia de cachaça, é troco da padaria. Eu vou levar essas moedas. Ela tem a cultura de entregar esmola. Então o anjo falou para ele: eu te chamei para uma missão grande. Levante a mão para o céu. O seu pai está desviado. O seu pai está fazendo um altar, tipo aquele que passa aquelas carrancas de madeira, sabe que na porta, um índio assim, tipo passar no pica-pau, aquele totem de madeira. O seu pai, o culpado dessa luta é seu pai, que está engordando esse boi para dar para Baal. Você, eu não sei se eu falo, vai doer, abaixa a mão. Vem trazer oferta para mim, eu vou conjecturar sem frio o texto, posso? Gideão pegou umas pedras velhas, de quina de calçada, uns gravetos de festa junina, que sobrou lá da festa da rua dele, e pegou um cabrito podre e pôs para Deus. Deus falou assim: quem está te chamando é um Deus grande. Vai na casa do seu pai. Sabe aquele poste ídolo chamado Baal? Aquela madeira grossa do cedro do Líbano? Corta ela para mim. Aquela madeira digna. Levante a mão para o céu. Vai no alto da montanha. Agora você vai entender, vai finalizar. A sexta e a sétima. Na casa do seu pai tem um boi. A igreja aqui é boa de Bíblia. E esse boi tem... Esse boi tem 7 anos. Naquela mesma noite, que noite? Na noite que ele deu aquela porcaria para Deus, o Senhor falou: toma o boi, que pertence ao seu pai. A saber, o segundo boi. Qual é o segundo? O reprodutor. De 7 anos. Agora responde para ser rápido. Quanto tempo o inimigo estava roubando eles? O tempo que o pai de Gideão se desviou. O tempo que o pai de Gideão começou a confiar em Baal. E derruba o altar de Baal. E esse boi que está engordando lá, para dar para Satanás, que é do teu pai, e pega o poste grande da madeira e corta, e traz para mim. Você não está entendendo? Levante a mão na cesta. Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui para dizer: eu estou te levantando hoje para derrubar altares e demônios. Eu vou mudar a tua identidade. Tu não será mais chamado irmãzinha, irmãozinho, pastor. Ei, o teu nome será Jerubaal, derrubador do altar de Baal. Não entendeu o rebuliço? Essa autoridade profética, esse manto apostólico, essa unção para derrubar demônios, para derrubar o altar de Baal é você. Mas o meu pai é um pagão, meu esposo. Deus vai levantar você, Gideão. Aleluia. Quando o Gideão faz o que Deus pediu, Deus falou: agora eu vou contar com você. Deus falou: agora levante a sua mão para o céu. Eram 400 mil homens. Repete-me, 400 mil.
E Deus falou para Gideão assim: chama todos os homens de Israel, os que não eram velhos e os que não eram muito jovens. Você conhece o texto? Reuniu-se 32 mil homens. Só que número para Deus não faz exército. Levante a mão que vai doer. Para Deus é melhor você sozinho do que um exército de covarde. Vou falar de novo. Para Deus é melhor você sozinho do que um exército de covarde. Deus não conta, Deus até respeita, mas só vai para a guerra com os valentes. Isso, gente. Alamanda, fanda, semené. Gideão falou para o povo: Deus apareceu para mim e falou que vai tirar a gente da vergonha. Quem crê nisso? Dá um grito de profeta, de profetisa, diga: chega de Satanás vir aqui roubar o que é nosso. Acabou. O povo disse: dá um grito de glória. Não, vocês vai: ô glória! Só que naquela hora que o povo deu esse glória, Gideão falou, só que Deus falou o seguinte: quem é tímido e for covarde, pode ir embora daqui. Então quer dizer que tem um monte de fogo de palha. E para Deus é melhor você sozinho do que com um exército de covarde. Levante a mão para o céu. Porque covarde é o cão. Não, vou falar mais uma vez. Covarde e medroso é o diabo. Não, vou te falar para você. Se você está num avião com uma pessoa e a coisa já está ruim, e ela for um medroso, um covarde, o medo dela começa a pegar em você. Uma vez eu estava descendo a serra com um parente meu, eu estava de boa, dirigindo na serra, uma neblina. Ele falou: meu Deus do céu, ai não vai morrer, ai meu Deus. E eu tranquilo. Ele falou tanta derrota que eu falei: ou tu desce, diabo. Não, mas é que está muito perigoso. Não, meu Deus, não estou chegando a nada, não vejo. O medo dela tenta, eu não sei se eu falo. Observa num campo de futebol, um medroso, a derrota dele tenta te contaminar. Então Deus sabia que Deus tirava os covardes, os medrosos, ou eles iam contaminar os demais. 22 mil foram embora. Levante a mão para o céu. Por que estavam lá? Se Deus já falou que ia ter uma batalha. Só que Deus conhece a inteireza do coração, Deus conhece lá dentro. Então Deus sabia que eles estavam lá só para fazer barulho. E Deus não trabalha com barulho, Deus trabalha com homens de posição. Você conhece o texto? Sobrou 10 mil. Deus falou: tem muita gente. Manda, pois, descer até a fonte. E eles desceram até a fonte. Levante a mão para o céu. E você conhece o texto. O Senhor disse a Gideão: quem eu falar que vai, esse... Mas levante a mão para o céu. Olha para mim. Quem Deus falar que não vai, não adianta. Eu já vou falar por experiência própria. Tem gente que a gente quer adular. Vem cá, vou passar um pano para você, entra aqui. Mas não adianta, a gente até quer. Mas se Deus falar que não vai, não adianta. Aí, só que Deus não falou para Gideão quem ia. Deus falou quem eu mostrava aí. Você conhece o texto. Deus falou: quem trouxer a água até a boca e vigiar e fazer como faz o cão. Como é que o cão bebe água? Lambendo. Mas só acontece o seguinte, olha para mim. O meu cachorro é desse tamanho, um pitombo. Mas se o cachorro está bebendo água, ele está com a cabeça dentro da caneca. Vem aqui o amigo daí. Mas o olho dele está aqui, ó. Deus não trabalha com pessoas que não vigiam. Deus não trabalha com crente boca aberta, desavisado. Deus falou: aqueles que beberem a água, como faz o cão. Como é que o cão faz? Está bebendo, está comendo. Às vezes você vai pegar a caneca. Mas quando você vem, ele... levante a mão para o céu. Deus vai te dar estratégia. Toda cilada que o diabo for tramar, Deus vai te orientar. Mas aqueles que se ajoelharem, separa. Pode falar uma coisa ou não pode? Se eu sou Gideão, quando eu olhei, eu já falava: Jeová, entendi. Baruch Hashem, bendito seja Deus.
Os 9.700 de joelho são os da oração. Os 9.700 são aqueles que se ajoelham, que clamam. E Deus diz: não, filho, tem batalha que não é no joelho. Não entenderam ainda? Eu vou falar. A primeira coisa que o covarde fez, a primeira coisa que o covarde faz quando a luta vem é se entregar. E Deus diz: levante a mão para o céu. Essa batalha não é para os de joelho, é para aqueles que estão posicionados. Tem uma aqui, ó, tem outra ali, ó. É para aqueles que estão posicionados. Ali levantou outra. É para aqueles que não se entregam. É para aquele. Eu vou falar. Eu vi que vocês estão dando a unção que eu vou falar. Fala bem alto. Os 9.700 já era acostumado a se prostrar para os demônios, para o diabo, para os problemas. Mas os 300 que ninguém dava nada, Deus falou: com esses aí eu vou libertar. Com esses aí eu serei contigo. Põe a mão no peito. Porque você já provou que confia em mim. Só um detalhe e falo a sétima, posso? É tão forte que dá para fazer uma conjectura como Elias. Porque quando o fogo desceu, todo Israel gritou: só o Senhor é. Ok? Quando Gideão derrubou o altar de Baal e matou o boi, a galera veio com força para cima do pai de Gideão. Gideão derrubou o altar, o poste ídolo, pegou o boi que era do pai e sacrificou. A multidão de crente desviado veio para a porta e falou: como é que pode? Teu filho entregou a oferta para Deus, teu filho derrubou o altar. O pai que estava desviado, levante a mão. Você conhece a Bíblia. O pai imediatamente falou o quê? Se Baal é Deus, ele que se defenda. Porém Joás disse: os que se puseram contra ele: quem são vocês para tomar o lugar de Baal? Baal não fala que é Deus? Contendereis vós e livrar-vos? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Ou seja, se alguém de vocês aqui tocar no meu filho, eu vou matar. Se é Deus, com D minúsculo, por si mesmo se defenda, se condene, pois derrubar o seu altar. O pai de Gideão estava desviado, mas a atitude do filho, você não está entendendo. Eu estou pregando para esposas que o teu marido só vem na igreja, mas ele não é convertido. Mas Deus te levanta hoje para derrubar o altar. Levante uma mão de profeta. E quando você se posiciona e o altar de Baal cai, as escamas dos olhos caem. E da lamaracere minas. A última. E agora eu finalizo. Levante a mão para o céu bem alto. Diga bem alto: somente. Meu Deus. Comandante de exército levava a tocha nas mãos. E Deus falou para Gideão: levanta contigo os 300 e levem cântaros de barro e tocha. Ei, eu estou falando com o exército que usa os vasos. Ali tem um vaso, ali tem outro. O Deus que usa os vasos. Eu estou dizendo que essa batalha é a batalha dos vasos de Deus. Coloca azeite e acende. Não precisa levar espada. Um detalhe para não ficar dúvida. Põe a mão no peito e diga assim: confirma, Deus. Me dá um sinal. Gideão ainda estava inseguro. Como alguém está aqui e diz: sabe, eu pedi que Deus viesse falar comigo. E naquela noite o Senhor falou para Gideão: eu conheço você. No fundo, você ainda está com medo, cara. Por quê? Porque eram 400.000. Gideão tinha. Deus entende que você venha temer diante do tamanho do obstáculo.
do tamanho da dívida, da afronta, do câncer, da luta espiritual. Então Deus falou: tá bom, desce, porque eu vou te levar no meio dos inimigos. Levanta aqui, Vitão, levanta aí, Jonas. Gideão falou: se ainda temes, toma teu servo por lá e desce com ele. E quando você chegar, se ainda temes, toma teu servo e desce lá no meio do arraial por lá. Desce. Quando Gideão chegou lá, era a hora da troca da guarda. E um que trabalhou a noite inteira tinha dom de interpretação de sonhos. O outro chegou. Como é que foi a noite? Foi tranquila. Estamos aqui na porta de Israel, aguardando o momento para invadir. Algum problema? Algum relatório? Não, está tudo bem. Você está meio estranho? É você que está estranho. Realmente. Eu estou meio estranho. Eu tive um sonho essa noite de que a cabana do capitão virava de ponta cabeça. Eu não entendi muito bem. E em cima da cabeça dele, da tenda dele, rodava um pão velho de cevada. Rapaz, a coisa vai estreitar. Eu tenho o dom de interpretar sonhos. O pão de cevada é o pão mais pobre, é o pão mais simples. É a casa do diabo, a casa do capitão, a nossa casa vai cair. Isso não é outra coisa senão a espada do Senhor, pela mão de Gideão. Põe o texto para encerrar e ora agora. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho e disse: tive um sonho. Me conta. Um pão de cevada, o pão mais pobre, o pão mais simples. Lembra que Gideão falou: eu sou o menor, a minha família é da menor tribo, e da minha tribo a minha família é a mais pobre. O pão de cevada é o pão mais simples. E nesse sonho Deus fazia com que esse pão rodasse contra o arraial dos midianitas e deu contra a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou para baixo e ficou estendida. Finaliza, levante a mão. Respondeu o companheiro e disse: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Nas mãos dele Deus entregou os midianitas. Não entendeu ainda? Na mão dele Deus entregou os midianitas e todo o arraial. Eu vou falar a última vez. Acabou a festa. Esta noite ainda, diz o Senhor, fica de pé. Eu vou visitar os teus inimigos, eu vou visitar os teus adversários, eu irei visitá-los. Esta noite alguém, Manalava, fique de pé. Gideão, olhe para mim, dobre atenção. Não te admira se alguém te olhar hoje ou amanhã já com cara de bode assim, ó. Eu estou falando pelo Espírito. Há pessoas que vão sonhar com você. Eu estou dizendo, amém, Jesus. Abre a mão direita. O Senhor disse: enquanto o meu povo está aqui. Tem gente esta noite. Agora eu entendi porque Deus está te dando tantos sonhos. Tem gente esses dias que não está entendendo. Minha mulher é uma. Meu Deus, Deus está me visitando tanto em sonhos. Eu estou dizendo para você que muita gente aqui está tendo uns sonhos estranhos. Eu vou falar mais. O Senhor mandou parar o culto e falar: tem gente que te deu uma rasteira, Marcos. Tem gente que... Ei, eu vou visitá-los. Esta noite você saberá que Deus é Deus. Tomai posição. Tomai posição, servos e servas de Deus. Vou orar agora. Gideão desceu e eles tomaram posição. Tomaram o quê? Posição. Deus não age com pessoas que estão fora da posição.
Lembra de Elias? Restaura o teu altar. Não há fogo com o altar rachado. Deus chamou. E Deus, eita Jesus. Mas se o Senhor é comigo, onde estão as maravilhas? Um dia nos contaram nossos pais. O anjo lhe respondeu. Um anjo lhe respondeu: vai nesta tua força, Gideão. Deus vai trazer o inimigo para comer na palma da tua mão. Põe um segundo boi no altar em oferta a Deus. Traz o segundo boi nesta fé de quem já venceu. Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus. Ele te dá 7 vezes o que te roubou o inimigo teu. Repete só de uma vez. Mas se o Senhor é comigo, diga isso. Mas o Senhor é comigo. Onde estão as maravilhas? Onde estão as maravilhas? Que um dia nos contaram nossos pais. o anjo lhe respondeu. O anjo lhe respondeu: vai nessa tua força de Deus. Deus vai trazer o inimigo para comer na palma da tua mão. Olhe para mim. Eu vou orar por você. E eu creio que Deus vai trazer honra. Mas eu vou fazer um pedido, posso? Declara comigo assim, ó. A Bíblia diz. Por favor, Vitinho. Gritos vazios Deus não ouvirá. E nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó 35:13. Dobre atenção. Nós vamos dar um grito de vitória. Deus falou: entra. E os inimigos estavam o quê? Mais alto? Vou falar uma coisa, os espirituais vão pegar para me orar. Vai ser esta noite, tá? Aos seus amados ele dá até enquanto. Mas enquanto você está dormindo, Deus vai estar te visitando. Enquanto o ímpio dorme, Deus vai confundir ele. Deus vai te colocar no meio daquelas cobras lá. Por isso que elas estão se aproximando de ti. Aquelas cascavel. Aquela tua sogra abençoada. Aquele povo que fala mal de ti pelas costas. Quando o Gideão entrou no meio dele, você está aí ainda? Ele dividiu as companhias, que eram 3. E no meio, imagina, todo mundo dormindo. Não tinha farol, não tinha lustre, não tinha poste. No meio deles, eles jogaram o cântaro. Tó, tó, tó. Imagina você dormindo, acordando com homens como se fossem tochas de fogo. Eles acordaram, as 3 companhias cercaram os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Assim tocaram as trombetas. Prepara a trombeta. Me ajuda, por favor. E despedaçaram os e seguravam na mão esquerda as tochas. Então quem olhava, e você no antigo exército, cada homem que você via segurando nas mãos uma tocha, você sabia, aquele é um comandante. Ou melhor, é um general. O mais fraco aqui, Deus está te levantando como uns. O menor aqui vale por 1000. O menor será 1000. E a Bíblia diz, as trombetas. E exclamavam, espada pelo Senhor. E espada por? Quando eu falar grita, você vai dizer, espada pelo Senhor. E espada pela minha vida. Não, você não está entendendo. Espada pelo Senhor. Estou buscando pela minha filha. Vai gritar o nome dela. A espada representa a justiça. Tem uma deusa, acho que é Temis, ou Tamis, que é aquela lá, Kleber, pastora, irmãos, que fica lá na porta do Supremo Tribunal Federal, que é uma deusa, isso. Chama Tamis ou é Temis? Só ver para mim a correção.
Temis, ok. Deusa da justiça. E ela traz na sua mão uma espada. É uma cultura grega. Mais uma coisa tem que se falar. Diga qual. A justiça, de fato, ela se faz de uma forma cega. Diga por quê. Porque no dia que Deus vai executar a justiça, Deus desce que desce. No grande dia, alguém vai dizer assim, ó, mas eu sou pastor. Mas eu sou pastor. Eu sou pastora. Eu sou pastora. Eu prego. Eu canto. Eu expulso o demônio. Ele vai dizer, eu não te conheço, não vem com essa história. No dia do juízo é assim. Agora veja, a espada, quando eles falaram espada pelo Senhor, pelas mãos de Gideão. Gideão está morto, então é a sua vez. Diga, a espada na Bíblia representa juízo. Quem crê nisso? Posso? A última palavra, posso? Então dobre atenção aqui em mim. Quando aquelas duas mulheres, vem cá, Ângela, vem cá, bispa, tinham filhos, 1 Reis, tinham filhos, e essa também tinha um filho, e essa teve alguns dias depois. E aí, você conhece o texto, essa aqui tinha um filho, e dormiu em cima da criança, e aí elas moravam juntas, não tinha ninguém na casa. De noite ela foi lá e pegou a criança dela, e botou no colo, e pegou a morta e deu para essa. Trouxeram para o rei. Para o rei. Igreja boa de Bíblia é outra coisa, né? E disseram, o que eu acabei de contar, eu tenho uma criança, essa criança é minha, ela pegou a criança de mim, e pegou, e pôs no colo, e essa não é minha, viva. Essa é minha que está viva. Não é minha. Não é a minha. Você está mentindo, ela é minha. Não, ela é minha. É meu filho. Mentirosa. Mentiroso. Você que mente. Você que é mentirosa. Levante a mão bem alta. O rei Salomão falou assim, ó. Vamos saber quem está falando a verdade. Disse mais o rei, trazei uma. Só que você acha, olha a volta que eu dei, que espada é só para brigar. Não, a espada representa a justiça. Vou te provar. E trouxeram a espada do rei. Vai. Disse o rei, divide em duas partes o menino vivo e dai a metade a uma e a metade a outra. Continua, por favor. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, por amor de mãe, por amor materno, aguço por meu filho, e disse, dá para ela então, dá, Senhor, dá meu filho, dai-lhe o menino vivo, e por modo algum mateis. Aqui está o segredo. Porém, a mentirosa, a obra de engano, a outra dizia, isso, oba, nem é meu, nem é teu, metade para cada um. Levante a mão que esse aqui é um segredo, vou te passar em branco. Quer saber quem está falando a verdade? É quem dividiu. Às vezes aparece uns pastores, umas pombagete, ela se faz de vítima. Quer saber quem é verdadeiro? Levante a mão. Quem não quer que divide. Porque todo que quer rachar, que quer dividir é mentiroso. Quando a falsa, um exemplo só, a falsa falou assim, ó. Quando a verdadeira falou assim, ó. Não, meu rei. Não, meu rei. É melhor ficar sem a criança. É melhor ficar sem a criança. Pode dar para ela. Oba! Oba! Metade para mim? Metade pra mim e pra ela. Nem meu e nem teu. Salomão falou, você quer rachar, né? Já sei. Continua o texto, pode não ser que eu estou aumentando. Respondeu o rei, dá a criança do menino vivo, não mateis, esta é a mãe. Porque quem é verdadeiro, agora vem comigo, vamos lá, 1, 2, 3. E todo ouviu assim que havia proferido, e todos que tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que nele havia a saber para fazer. Deus vai descer com espada de fogo. Eu vou orar agora. Quantos entenderam a palavra? Um detalhe: não recue. Essa semana você vai ver o poder de Deus.
Uma pergunta, posso? Só uma pergunta. Eu tenho sido até incisivo nesta fala. E eu quero que você, se você quiser, claro. Quando você for orar, apresenta isso a Deus em oração. A minha oração tem sido todo dia assim. O que Abraão disse. Aí você pode falar assim, como uma pessoa me perguntou: mas eu não tenho processo na justiça, eu não tenho causa trabalhista. Mas Abraão também não tinha. Mas quando Deus falou para Abraão: eu vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades, ele disse: espera aí. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio como se eles fossem iguais. O Senhor vai colocar todo mundo no centrífuga, no liquidificador, na batedeira, e vai destruir o justo com o ímpio como se eles fossem iguais. Não fará Deus justiça, o juiz de toda a terra? E se tiver 50 lá, vai padecer junto? Se tiver 40, olha a intercessão. E se tiver 30? É uma audiência, não, me perdoe, eu sou pós-cinza. E se tiver 20? Não era uma causa trabalhista, não era uma causa civil criminal, mas era uma audiência. E ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Você está aí ainda não? A última palavra, diga assim: e não tinha nem 10. Quem é pai ou mãe, levante a mão. Por causa de Abraão, Deus tirou Ló de lá. A Bíblia diz, Gênesis 19, 29. E tendo, pois, o Senhor destruído a cidade, muito pastor prega esse texto errado. Porque diz que Deus lembrou de Ló. Deus não lembrou de Abraão, de Ló, lembrou de Abraão. Ao tempo que destruía as cidades, a campina, lembrou Deus de Abraão. E por causa de Abraão, Deus tirou Ló de lá. Não foi que Deus lembrou de Ló, Ló é uma obra de engano. Mas por tua causa, por causa de Abraão, por causa dessa intercessão. A segunda coisa, e mais nada. Eu já falei isso uma vez, eu falo a última, prometo. Que a Bíblia nos fala: atentai para o juiz. Para ser rápido, vocês que acompanham e são pessoas do mercado financeiro, que estudam um pouquinho da política, sabe que o Brasil está pelejando já há 10 anos por uma rodovia chamada Ferrogrão, que vai ligar, minha pastora, o Mato Grosso ao Pará. E vamos ter uma das grandes ferrovias. Mas tudo isso está parado por causa de ali conhece um juiz, o Alexandre de Moraes. Esse homem parou uma obra, está atrasando o Brasil. Vai ser votada essa semana. Há 10 anos ele acatou um pedido do PSOL e amarrou. Esquece o Alexandre, vamos para outra agora. Um certo ministro, quando estava à frente do Supremo, num pleno sábado, um dos maiores traficantes de droga do Brasil, André do Rap. Ele falou: vai embora. O cara não pulou o muro, não deu fuga, ele saiu pela porta da frente. Agora entende, levante a mão para o céu. Se um juiz da terra tem poder para falar: você está preso, você está solto, você perdeu seus bens, mas excelência, você está condenado. Mas eu perdi, você perdeu o seu carro, mas eu tenho um filho, acabou. E se um juiz tem poder para soltar um vagabundo, um ladrão, imagina o justo juiz. O que o meu Deus não diz para esse câncer? O que o meu Deus não diz para essa doença, para essa enfermidade? O que é que Deus não pode fazer? Olha a volta que eu dei para te dizer. Quando eu bater esse martelo hoje, diga assim: toda sentença será quebrada. Quem crê nisso?